O simbolismo do corpo humano. Da árvore da vida ao esquema corporal. Por Annick de Suzinel. Tradução Frederico Ozanam Pessoa de Barros e Maria Elizabeth Leuba Salum, ou Salum. Editora Pensamento, São Paulo. Capítulo 1. O Mi e o Ma, ou o interior e o exterior das coisas. Abre aspas. O que está embaixo é igual ao que está em cima, e o que está em cima é igual ao que está embaixo, para realizar o milagre de uma só coisa. Fecha aspas. A Tábua de Esmeralda. Hermes Trismegisto, Hermes o 3 vezes grande, deixou incrustada na Tábua de Esmeralda uma chave de ouro. É dela que vamos nos ocupar para tentar penetrar o mistério que nos parece essencial, que se apodera de nós justamente quando não tentamos nos apoderar dele. O mistério que, ao mesmo tempo, se impõe e se furta ao nosso intelecto impotente. O mistério do homem. Até agora, em nossa civilização atual, é por esse instrumento, o intelecto, que tentamos aprender o mundo e seus mistérios. Olhamos então para o mundo como uma criança olha para um brinquedo mecânico cuja estrutura ela desmonta para fazer um inventário de seus segredos. Colocamos o mundo e o homem como dois objetos heterogêneos, como duas entidades estranhas uma à outra, considerando o que conhece, o homem, e o objeto a ser conhecido, o mundo, como irredutíveis um ao outro. E quando o objeto a ser conhecido se chama ciências humanas, chegamos ao seguinte absurdo. O homem estudou o homem sem saber, por definição, de que panóplia dispunha para trabalhar, para conhecer-se. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, diz ainda a sabedoria hermética. E acaso essa segunda chave não nos convida a considerar, de um lado, o homem no mundo e de outro, o mundo no homem, como o verso e o reverso de uma mesma medalha, de uma mesma realidade secreta, estando os dois aspectos manifestados assim ligados pelo interior? O interior e o exterior das coisas não tem aqui nada de espacial. Trata-se primeiro de uma casca que pertence ao domínio da manifestação. Trata-se depois de uma polpa que nos leva até o caroço. Não podemos apreender estes últimos sem penetrar em outros domínios, sem, como veremos, deixar igualmente o que nos é familiar. Senão, o filósofo pode perguntar a si mesmo, como já o fez, se o mundo não começa na superfície de sua pele, e vagar sem rumo no absurdo. Retomemos nossas chaves. É tempo de trabalhar com uma nova consciência e de aprender a abrir novas portas. Essa casca em que acabamos de falar não pertence, acaso, a esse embaixo e o caroço a esse em cima, que o divino Hermes distingue um do outro, embora não os separe? Hermes, o homem que participa desse em cima, distingue. O homem do embaixo separa e acaba por negar aquilo de que se separou.
ficando sozinho nesse embaixo, ele se choca contra o absurdo de sua vida, que se torna inumana a força de ser apenas humana. Se é que se pode chamar de humano esse pedaço que é a casca separada do caroço. Como reencontrar a integridade do fruto? Como reintroduzir esse caroço em sua polpa e dar vida de novo a essa carne que há embaixo da casca? Como fazer com que aquilo que está embaixo torne a encontrar a imagem daquilo que está em cima e o caminho que leva ao seu modelo? Todos os diferentes mitos de criação que a humanidade transmitiu em suas grandes correntes tradicionais explicam esse em cima e esse embaixo, nascidos de uma separação, no sentido de distinção, no seio de uma unidade principal. A tradição judeu-cristã, muito particularmente, apresenta-nos a criação como algo que surgiu desta distinção. A palavra hebraica formada dos 3 caracteres B, D, L, que traduzimos por separar, significa exatamente distinguir. Deus distingue a luz das trevas, o dia da noite, e mais tarde, o homem da mulher. Mas, sobretudo, das águas principais, Maim. Ele distingue as águas que estão acima do firmamento, das águas que estão debaixo do firmamento. Gênesis capítulo 1, versículos 6 e 7. Águas que a tradição hebraica chama respectivamente de Mi e Ma. O Mi e o Ma estão ligados pelo firmamento que, no versículo 8, é chamado de Shamaim, vulgarmente traduzido por os céus, e que, separando o Mi do Ma, contraditoriamente os reúne no seu nome em torno da letra Shin, a cujo respeito veremos que ela não é estranha ao que chamamos o caroço. Simbolicamente, podemos dizer que o Mi é o mundo da unidade arquetípica não manifestada, e o Ma, o da multiplicidade manifestada nos seus diferentes níveis de realidade. A raiz Mi encontrará no grego a sua correspondência na raiz Mu, que preside a formação das palavras ilustrando o mundo dos arquétipos, tais como fechar a boca, calar-se e ser iniciado. Toda iniciação é uma introdução ao caminho que liga o mundo manifestado ao mundo de seus arquétipos. Ela é feita no silêncio. O mito é a história que explica a vida dos arquétipos. As palavras portuguesas murmúrio, mudo, mistério derivam da mesma raiz. A raiz Ma é a raiz mãe de todas as palavras que significam manifestação, tais como matéria, maternal, matriz, mão, etc. Cada elemento do Ma é a expiração do seu correspondente no Mi. Este repercute continuamente sobre aquele que carrega não apenas sua imagem, mas sua potência. Nesse sentido, o Ma, em cada um de seus elementos, é símbolo do Mi. O símbolo, simbolim, lançar junto, unir, une o Ma ao Mi. O diabolim, lançar através, separar, separa os dois mundos e deixa vagando ao léu o do Ma, privado de sua exata referência e da sua exata potência.
Os hebreus chamam Elohim o homem do alto, Adão, o homem de baixo. Esse homem do alto é o mundo do Mi. Ele é expresso no mar. A sua imagem, Adão, o homem de baixo, reúne em si a totalidade do mar, que contém em seu germe e na promessa do fruto a totalidade do Mi. Nessa perspectiva, o homem é ponto de encontro do universo e dos deuses. Esse é o motivo pelo qual as ciências tradicionais o chamam de microcosmos, pequeno universo, e de microteos, pequeno Deus. Ele é o ponto de partida de todas as vibrações, o foco de reflexão de todas as ressonâncias. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Acho que nenhum estudo completo do homem pode ser feito fora dessas primícias, e que, se essas primícias são verdadeiras, deveríamos encontrar os vestígios de um diálogo que ligue entre si o homem e Deus, Adam e Elohim, o Ma e o Mi. Parece-me impossível imaginar a existência de uma linguagem capaz de participar de ambas as categorias, a humana e a divina, aparentemente transcendentes, irredutíveis uma à outra. Não posso imaginar tal coisa. Ora, essa linguagem, os deuses, que têm mais imaginação do que nós, nos-la propõem. Não existe um único povo no mundo que não a possua no segredo das suas lendas, dos seus mitos, dos seus ritos e dos seus símbolos. Jung exclama: o Ocidente perdeu os seus mitos. Os mitos estão aí. Nosso patrimônio sagrado é imenso, mas não sabemos decifrá-lo. Nunca vivemos realmente sua linguagem, ou, mais exatamente, rebaixamos sua linguagem ao nível de nossa vivência banal, em lugar de nos deixarmos levar por ele aos novos planos de consciência aos quais ele nos convida. Agindo assim, achando-o infantil, nós o eliminamos dos nossos materiais científicos. E estamos no ponto em que, impondo-se a ciência para nós como o único quadro de referência exato e seguro, eliminamos a linguagem do mito do próprio coração de nossa vida. Desnutridos, sedentos, ou corremos para os países ainda capazes de nos proporcionar esse alimento, essa linguagem, ou ainda caímos inanimados aos pés de nossas próprias riquezas, incapazes de reconhecê-las, à mercê de todas as doenças mentais, que nada mais são do que raquitismo espiritual. Jung pode lançar seu grito de alerta. Parece-me ser da maior urgência restituir ao conto, à lenda, ao mito, ao ritual, o seu lugar em nossa vida, deixando que eles nos informem. Esse é o caminho do conhecimento. A ciência profana, dizíamos, nunca leva em conta aquele que conhece. Este deve permanecer objeto, isto é, igual a todos os outros objetos que conhecem no nível de sua comum possibilidade experimental, do seu grau comum de consciência. O que conhece é, assim, mais ou menos inteligente, munido de mais ou menos ferramentas mais ou menos aperfeiçoadas. Mas a sua experiência pode ser controlada por todos. O conhecimento dado por novos estados de consciência também é experimental, sempre. Mas essa experiência não é mais comum à maioria.
Ela só é controlável pelos conhecentes que tenham igual evolução de consciência. Em outras palavras, esse conhecimento implica a evolução do que conhece, em seu acesso a níveis de consciência sempre mais elevados. Para os que participam de um mesmo nível, o conhecimento é objetivo. Em contrapartida, os seus dados são considerados subjetivos por aqueles que não decolaram de sua prisão, em cujas categorias o nosso mundo do má conserva cativa a nossa mente. Só a essas últimas diz respeito o dualismo objetividade e subjetividade, denunciando um conhecimento que não leva em conta, absolutamente, a subida da escada ou a escalada do firmamento. Rakya Shamain. No alto desta, todo dualismo desaparece numa ultrapassagem de que voltarei a falar mais adiante. Em última análise, Deus é objetividade absoluta. Seja qual for o estágio do má ao qual o que conhece tem acesso, os elementos desse má têm sempre uma objetividade em si mesmos, enquanto se referem ao seu arquétipo no mundo do Mi. Privados dessa referência, são ilusão, Maya para os hindus, Abel, vaidade para os hebreus. Eles são chamados subjetivos pelos céticos, aqueles que não têm nenhuma consciência do mundo do Mi e que projetam sobre os outros a sua própria ignorância. Mas ilusão é também a experiência do Mi cindida da experiência do má. Mi e má, ainda que distintos, são inseparáveis. Queremos deixar bem claro, portanto, que essa qualidade do que conhece, a qual nos referimos, é a do seu ser interior, a do seu ser em marcha rumo ao seu núcleo, participando do mundo do Mi. Somente com esse ser é que podemos abordar o mistério do homem, outra faceta do mistério divino. Minha intenção é falar do ser que se despojou do eu habitualmente cristalizado na cultura, na erudição ou na ética de seu meio exterior, que renunciou a toda inteligência intelectual e que entra na experiência vivida. Então, dando ao objeto da sua meditação todo o poder de ser, o que conhece, num dado momento, é dominado pelo conhecido e se torna objeto da meditação desse último. Pouco a pouco, toda a distância entre conhecido e conhecente desaparece. O verbo hebraico conhecer é o que Moisés usa para explicar o conhecimento que o homem toma da mulher. O conhecimento é um casamento, uma união do conhecido e do conhecente. O conhecimento é amor.